Mais uma oportunidade teremos agora de aprendermos do Senhor, aprendermos da palavra, aprendermos mais a respeito do que o nosso Deus revela na palavra. Eu já te peço que você abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 25. Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 22 até o 25. Diz assim a palavra de Deus: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Que, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, contempla de si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que está bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Vamos novamente orar e pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo para que nós entendamos a mensagem do Senhor nesta noite. Louvamos o Teu nome, Senhor, por termos este momento. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque estamos aqui, Pai, para receber mais de Ti, para receber mais da Tua palavra. Oh Deus, eu te peço, conduza este momento, Pai. Fala aos nossos corações, transborda, Senhor, os nossos corações. Ó Pai, que sejamos atentos, sensíveis, através da ação do Teu Santo Espírito, ao que o Senhor quer nos falar nesta noite, Pai. Usa a Tua palavra, Senhor, faz com que saiamos daqui revigorados, transformados pela ação do Teu poder, pela ação do Teu nome. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar se você de manhã olha no espelho depois que você acorda. Todo mundo olha, né? Acredito que todo mundo olha. Tem gente que parece que não olhou às vezes, né? Mas acho que todo mundo olha. Aqui nós temos uma relação que Tiago está falando a respeito de quando alguém não é praticante da palavra, que é como alguém que olha no espelho e se esquece rapidamente daquilo que olhou. Voltando a essa questão, né? Quando você olha no espelho de manhã, alguns demoram mais, outros menos, né? Não vou falar nem homem e mulher. Mulher normalmente demora mais para se maquiar e tal, mas tem homem que demora mais, né? João Vitor rindo. Tem homem que demora mais também no espelho para se arrumar. Mas a questão é que nós precisamos realmente não viver o evangelho como se fosse essa olhada rápida, né? E muitos de nós podemos estar vivendo esta vida onde olhamos rapidamente para nós mesmos. Talvez nos domingos tenhamos um vigor para sermos diferentes. Olhamos esse espelho que é a própria palavra, esse espelho que é nos olharmos diante do evangelho, mas aí a gente olha rapidamente, né? E volta a viver desarrumado na semana. Talvez muitos de nós possam se cuidar no domingo, né, para se arrumar direitinho, dar aquela arrumada, demora mais para se ver, para ter um dia santo, dia do Senhor. Chega segunda-feira, dentro dessa perspectiva, volta a usar as outras vestes, digamos assim. A gente usa as vestes brancas para o domingo, e aí na segunda-feira a gente volta para as vestes desarrumadas e deixa de olhar no espelho. Nós temos aqui de Tiago algo forte de se ouvir, forte de se falar, e algo para nós pensarmos, porque quando nós vemos o espelho, se nós vemos uma imagem que nós não gostamos,
e nós não fizermos nada para melhorá-la, aquela aparência vai permanecer. É basicamente o que Tiago está nos atentando. Se você continuar vindo à igreja, se você continuar caminhando no Evangelho, olhando seus pecados, olhando para si mesmo, olhando para as suas fraquezas, olhando para aquilo que você sabe que você mesmo se torna um impostor para viver diante de Deus, mas botando isso de lado sempre, negligenciando isso, você vai continuar desarrumado. Não vai adiantar ver a imagem do espelho. A questão importante também de Tiago é que todo não praticante da palavra de Deus é um enganador. Existe um termo que é ateu prático. É alguém que pode até acreditar em Deus, mas que é ateu na prática. Não existe sabedoria sem prática. Aquele que é sábio, mas que é totalmente nulo na prática, deixa de ser sábio. E aquele que é totalmente prática, mas também não busca sabedoria, acaba sendo um tolo. Mas, dentre todas as coisas, e Tiago fala sobre uma fé que não é morta, nós precisamos ter essa vida onde nós somos sábios, mas na mesma proporção, ou até mais, praticantes. Nós somos conhecedores, mas na mesma proporção, até mais, nós somos praticantes daquilo que nós conhecemos. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 11, que antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Estes são os felizes, estes são os bem-aventurados, os que ouvem a palavra de Deus e que aguardam. Calvino diz que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Então, alguém que conhece a Deus precisa obedecer e praticar a palavra. Esse é o verdadeiro conhecimento, essa é a verdadeira sabedoria. Mas a primeira coisa que eu queria trazer dentro deste contexto, entre sermos adoradores ou enganadores, ou impostores de nós mesmos, é que Deus chama discípulos e não espectadores. Deus chama discípulos e não espectadores. E o que a gente pode ver de diferença nesse sentido? O discípulo, ele vai para um culto para ser participante. E eu não estou falando que necessariamente o discípulo vai ser participante de algum ato litúrgico do culto. Mas todos que estão aí sentados estão sendo os participantes do culto. Participantes no sentido de entender o que a liturgia está fazendo, o que está sendo falado, o que é o momento de adoração, o que é o momento de confissão. O discípulo encontra o povo de Deus para participar do mover de Deus, para participar da ação de Deus. O espectador é aquele que vai para o cinema. É aquele que vai, não conhece ninguém, fica lá algumas horas, acha legal, foi legal hoje. Tem dia que não foi tão legal esse filme, não foi muito bom. Não conhece quem está do lado, fica em silêncio, e vai embora. E algum dia, ninguém vai no cinema toda semana, a maioria das pessoas, E aí a gente vai na igreja como se fosse realmente desta forma, como espectadores. E o Senhor está nos chamando para ser discípulo. E é claro que o discípulo vai além da questão de ir à igreja, de estar aqui todo domingo. É justamente que Paulo nos adverte e que nós também falaremos à frente. Outra coisa, o discípulo percebe o quanto precisa ser transformado. O discípulo se arrepende. O espectador, ele apenas tira o que mais vai trazer benefício para si. O espectador vai querer ser um consumidor do culto. O que é ser um consumidor do culto? Estávamos falando sobre isso com os jovens de manhã. O consumidor do culto é o que senta e quer consumir um bom louvor, quer consumir uma boa palavra. É um reflexo da nossa sociedade hoje em dia, individualista. Então ele senta, ele quer consumir, tem que ser um bom pregador hoje, tem que ser um bom louvor hoje. É um consumidor, é um espectador. Ele está sentando para ver um espetáculo ao Senhor e quer participar desta forma. O discípulo vem aqui em humildade e quebrantamento do coração, ou qualquer outro lugar. O discípulo é aquele que encontra diante de Deus uma vida de quebrantamento, de humildade, de transformação, de contrição.
A posição do discípulo não é a posição de querer que de alguma forma o culto seja moldado de acordo com a minha vontade, mas que seja sob a direção do Espírito Santo. Percebam que o discípulo tem uma vida de direção do Espírito Santo, enquanto o espectador tem uma vida de direção de entretenimento. E com tudo que nós temos vivido, com toda a nossa geração agora de redes sociais e tudo mais, parece que tudo é entretenimento, parece que tudo deve se tornar um entretenimento. Mas quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus, quando nós estamos falando de culto a Deus, nós estamos falando de algo sério. Nós estamos falando de palavras de vida eterna. Nós estamos falando de consolo aos aflitos. Nós estamos falando de vigor aos cansados. Nós estamos falando de transformação dos que estão no caminho da morte para o caminho da vida. E como nós podemos viver isso e negligenciar isso? Como nós podemos ser espectador quando Deus nos convida a sermos coparticipantes de uma obra tão grande? Então os discípulos têm novas vestes, enquanto, como eu disse, o espectador, ele só coloca suas vestes de domingo e depois volta a ser quem era. Tem um texto de Ezequiel, no capítulo 33, dos versículos 31 a 33, que Ezequiel, o profeta Ezequiel, traz palavras proféticas para o povo exilado na Babilônia. E o povo exilado, ao invés de ouvir aquelas palavras com uma postura de transformação, não estava sendo praticante daquilo que o profeta estava falando. E olha só como é atual o que o Senhor diz para o profeta Ezequiel a respeito dessa situação. 33, do 31 ao 33, quem quiser anotar. Diz assim: eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Para eles você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas, quando isso vier, certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Vejam essa palavra. Deus está falando para o profeta Ezequiel: olha, você está pregando palavras proféticas, mas sabe o que eles estão vendo? Que você não passa de alguém que canta canções de amor. Você não passa de alguém que tem a bela voz. Eles ouvem a sua palavra, mas não põem em prática. Ou seja, o povo judeu aqui neste momento exilado não deixava de ouvir, não deixou nenhum momento de participar, de ouvir a mensagem, mas olha a forma que eles ouviam querendo justamente perceber ali, não as coisas que Ezequiel estava profetizando, mas eles estavam não passando da questão estética ali, de canções de amor, de ter uma bela voz, bom músico. E isso tudo vale para a nossa realidade, né? Nós temos aqui, graças a Deus, uma ótima estrutura. Nós temos aqui bons músicos. Nós temos aqui canções de amor. Nós temos aqui canções de adoração. Nós temos um culto maravilhoso. Mas não podemos ser como o povo que se assenta no culto da terceira, que ouvem as palavras do pastor, que ouvem as palavras, mas não põem em prática. Não podemos ser estes que vêm ao culto como esperando justamente o gosto musical, sobre lucro, pensar sobre ouvir belas vozes, bons músicos e não entendendo o que é um culto ao Senhor. A questão é que quanto mais estamos cheios de si, mais estamos vazios de Deus. Quanto mais estamos cheios de si, menos entenderemos uma postura de culto ao Senhor. Quanto mais estamos cheios de nós mesmos, menos nós conseguimos sentar aqui e perceber o mover de Deus, a ação de Deus. Porque quanto mais estamos cheios de si, mais vamos querer consumir e menos ouvir e menos se quebrantar. O enganador, até fazendo esse paralelo com o Tiago, ele não deixa de ser um participante
visivelmente do culto, nem da igreja. Aquele que engana a si mesmo não é aquele que está faltando no culto. Às vezes o que está participante também é o que engana a si mesmo. Também é um impostor de si mesmo, porque não tem vivido aquilo que tem pregado, aquilo que tem falado, aquilo que tem cantado. E nós precisamos entender que aquilo que nós professamos com os nossos lábios todo domingo precisa ser algo que vem do coração. Precisa ser algo que vem diante de Deus, de um coração transformado. Outro ponto é que ser praticante da palavra é ser inabalável. Ser praticante da palavra é ser inabalável. Não podemos nos esquecer de Mateus capítulo 7, que diz que aquele que ouve e pratica edifica na pessoa um firme alicerce. Ouvir e praticar edifica na pessoa um firme alicerce. Então podem vir as tempestades, podem vir o que vier de tribulação, mas quando você constrói sendo praticante da palavra, você está construindo sobre a rocha. Então, se alguém quer ser inabalável, se alguém quer ser constante, se alguém não quer ser contraditório na vida com Deus, precisa ser praticante. Porque o enganador de si mesmo, ele vive uma simulação da vida cristã. Nós podemos cair nesta situação de simularmos, sermos nós mesmos os simuladores de uma vida cristã. E a simulação é quando a gente justamente vive essa contrariedade, onde não construímos nada sobre a rocha, onde não percebemos a nossa vida diante do espelho, porque ninguém pode ser praticante sem ser em Cristo, ser nova criatura em Cristo. Uma pessoa só se torna praticante tendo o poder transformador do Espírito Santo. E quando nós somos praticantes, quando nós vamos à ação, quando nós partimos para aquilo do teórico para a prática, Deus está movendo aquilo. Deus é real e aquilo começa a se materializar na nossa vida. A gente para de viver um conto de fadas, a gente para de viver uma simulação e a gente passa a viver a vida eterna. A gente para de viver o clube e começa a viver o evangelho, onde as pessoas dão a sua própria vida, onde as pessoas estão querendo viver é Cristo e morrer é lucro. Para dizer isso, para viver isso, é preciso ser praticante. E muitos são praticantes simuladores da vida cristã. Praticam algo que não é a verdade. Muitos também falam a respeito da inconstância. Não sei porquê, eu tô tentando, mas eu sou inconstante, eu não consigo. Mas às vezes será que a inconstância é a questão? Ou será que a gente nunca entrou de verdade nesta vida? Porque é fato que nós lutamos contra o pecado, é fato que nós temos uma luta, uma transformação gradativa do nosso interior. Mas ao mesmo tempo há algumas questões de inconstância que são, na verdade, uma vida que ainda não começou. Deus quer aqueles que ainda serão os salvos, inabaláveis, transformadores da geração e transformados para viver a prática, para não ser alguém contraditório, uma contradição ambulante por aí, mas ser alguém que realmente veste as vestes do Evangelho para que todo mundo possa ver. Como Charles Spurgeon diz, que o uniforme de Cristo é o amor. Muitos usam o uniforme de Cristo para domingo, mas a vida com Deus, a vida com o Senhor não tem nada de viver um dia da semana, por mais que tenhamos sim o dia do Senhor, por mais que nós vivamos o que era o sábado, no domingo, um dia separado para nós louvarmos o nosso Deus, mas nós precisamos ouvir isso com temor, porque o Senhor não quer diante das suas obras alguém que não entende o que é o Evangelho e alguém que não entende, sendo praticante, o que é ser alguém firmado em Cristo, ser alguém que constrói as coisas ouvindo e praticando, e assim edificando uma vida com Deus. Nós somos praticantes do que então? Do que nós somos ouvintes? Do que nós praticamos? Aqui na referência até de Tiago, ele vai trazendo algo que era já um costume.
eles tomavam a Torá, né, que são as escrituras do Antigo Testamento, e os seus comentários, como algo que era um privilégio de se falar, de praticar. É um privilégio transformador na vida daqueles que ouviam. E fala sobre ouvintes justamente porque naquela época não se tinha, né, todos acesso a um livro para ler a mensagem. Mas hoje você tem no seu bolso o tempo todo a Bíblia. Você tem o tempo todo a possibilidade de parar, né, em algum momento do seu dia a dia e ser um ouvinte, lendo ou ouvindo. Mas também você tem sempre a oportunidade de ser praticante. John Piper fala que, e eu falei hoje de manhã sobre isso, que a função do Twitter, do Facebook, do Instagram, TikTok, todas as redes sociais vai ser o Senhor Deus no juízo final falar para a gente que a gente tinha tempo sim para orar. A função, quando a gente falar alguma coisa, vai ser, não, você tinha tempo para orar, eu te mostro. Até comentava hoje de manhã como às vezes o próprio celular dá um relatório de quanto tempo a gente está acessando, e normalmente horas, né? E hoje realmente a gente vive no celular, a gente trabalha no celular, a gente faz tudo no celular, e é difícil sair disso. Mas não podemos ser crentes cibernéticos, crentes online. Cadê o link? Cadê o culto online? Cadê a vida online com Deus? Deus está nos chamando para algo real. Não podemos esperar o link para começar a viver com Deus. Nada contra quem esperou o link hoje. Só estou querendo fazer esse paralelo com a vida. Porque às vezes a gente é assim. A gente está esperando algo para ser praticante. Mas este algo já está aqui. Já está aí nas suas mãos. Está no seu bolso, no aplicativo. O que você precisa ouvir? Você precisa ouvir essas palavras que transformam. Recentemente também o presbítero Cleston passou um vídeo mostrando a transformação, né? Alguns americanos lá fizeram algumas pesquisas e viram a diferença que tinha as pessoas que mais liam a Bíblia, né? Eram as pessoas que mais conseguiam confrontar os seus medos, que mais conseguiam lutar contra a depressão. Quanto mais as pessoas liam a Bíblia, menos vícios, menos alcoolismo, na mesma proporção. E eles perceberam que quando as pessoas que mais liam a Bíblia, né, ali dentro da pesquisa, eram as pessoas que mais evangelizavam. As pessoas que mais liam a Bíblia eram as pessoas que mais falavam do Evangelho nas suas vidas. É claro que a gente não vai ser praticante sem saber o que praticar, né? E a Bíblia é justamente a nossa direção. É a direção para que nós possamos viver as horas que Deus nos dá, às vezes que nós estamos no celular, para nós podermos ter esse tempo com Deus e de prática da palavra de Deus. Jesus mesmo em Mateus capítulo 7, ele diz: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e os profetas. Coloquei esse texto porque Jesus mesmo se baseou ali, usou a base da palavra de Deus para falar: olha, façam o que quiserem que os outros façam para vocês, façam vocês também a eles, como está escrito. Recentemente eu preguei sobre como o diabo mesmo usou a palavra de Deus contra o Senhor, e o Senhor devolveu, sendo conhecedor da palavra. Então nós não podemos apenas ser ouvintes e conhecedores, mas a palavra ganha vida quando nós temos a obra do Espírito Santo em nós. Nós deixamos de ser enganadores quando estamos aqui quebrantados e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vejo na palavra quem eu sou. Eu vejo na palavra o maldito homem que eu sou. Eu vejo na palavra, neste espelho da palavra, eu me vejo em Cristo. Eu vejo que era para ser eu, mas que Cristo na cruz estava lá pelos meus pecados também, que estavam sendo perdoados por suas pisaduras, nós fomos sarados. Eis que o Redentor vive, o nosso Redentor vive. Entre todos os textos bíblicos nós podemos perceber a redenção, o amor de Deus, e praticá-lo e vivê-lo. Há uma música que diz: os homens e seus
espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Este é aquele que muitas vezes também se vê rapidamente no espelho, ou até aquele que não consegue enxergar além do que os seus próprios objetivos e não se quebranta diante de Deus. Tem uma outra música que fala: descubro quem eu sou, a tua palavra me diz, entendo quem eu fui e quem não mais eu quero seguir. A palavra de Deus tem esse poder na sua vida. A palavra de Deus tem esse poder na minha vida. Você descobrir quem você é, descobrir o pecador que você é, quem você foi e quem você não vai querer seguir sendo. A questão prática que eu posso deixar para que o enganador não seja mais enganador e para que se torne realmente um adorador verdadeiro diante de Deus é, primeiro, ouça e leia a palavra de Deus. Use as suas horas, use o tempo que puder. Use toda oportunidade de tempo que você puder para ler a palavra, para abrir. Mas eu não sei qual que eu começo. Começa lá no Novo Testamento, começa, lê. Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Começa lendo, todo momento que você tiver. Mas eu não tenho tempo. Deixa lá um momento do Netflix, deixa algum momento que você sabe que você fica fazendo outras coisas e lê a palavra de Deus. Pare para ler a palavra de Deus. Outra ação prática: pratique o máximo que puder. Em tudo na sua vida, avalie de acordo com a palavra. E o que eu posso fazer, o que a palavra de Deus me diz, nessa situação pontual, nessa situação em específico. Então, segunda-feira, amanhã, você pode ter um desafio na sua vida. Leia a palavra para saber como você deve agir. Leia a palavra para saber como você deve lidar com as situações, com as dificuldades da sua vida, com as dificuldades do seu dia, porque a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Terceiro ponto também: baseie suas grandes e pequenas atitudes no que a palavra diz. Não só as grandes escolhas, eu quero saber com quem eu vou me casar, não só essas escolhas que vão ser as mais importantes da sua vida, mas cada pequena escolha, cada pequena atitude. Baseie-se na palavra de Deus, baseie-se em oração, baseie-se na vida com Deus. E, irmãos, que nós não sejamos aqueles que são impostores de si mesmos, mas há sempre uma possibilidade de transformação no Evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Com certeza o que Tiago diz aqui é para edificação de um povo que não seja estagnado na fé, de um povo que entende que mais vale o tempo que nós temos com Deus do que qualquer outro tempo gasto em outra coisa. Mais vale sermos praticantes, mais vale vivermos o realizar de Deus. Que essas palavras de Tiago possam gerar no seu coração um temor, possa gerar no seu coração uma necessidade de vida autêntica com Deus. Se você é daqueles que se olha no espelho rapidinho aos domingos e percebe: olha, eu estou errando nisso, eu estou pecando nisso, olha, até eu precisaria mudar nisso, mas logo depois esquece, que ainda hoje você possa se compreender melhor através da ação do Espírito Santo, sobre tudo que você faz, sobre tudo que você é, e que assim nós possamos ter aqui não enganadores, mas verdadeiros adoradores, cheios da presença de Deus, ouvintes e praticantes, assim nós sejamos, conhecedores e praticantes, pessoas sábias, quebrantadas, transformadas por esse Evangelho. Esse Evangelho é real, Deus vive, o Senhor vive, o nosso Redentor vive. Não vivamos nós uma vida sem praticar, sem vivenciar. E não há nada mais maravilhoso na vida que a gente pode fazer, não há nada que nós possamos realizar tão maravilhoso quanto praticar o Evangelho. Tenho certeza que se nós perguntarmos para qualquer missionário, para qualquer pastor que dedicou a sua vida para o Evangelho, tenho certeza que nenhum vai voltar atrás, nenhum vai falar: eu me arrependi, esses anos que eu dediquei, eu me arrependi, esses anos que eu não ganhei mais dinheiro, eu me arrependi, esses anos que eu fiquei na igreja, eu me arrependi. Algum pastor, algum missionário vai falar isso? Não, vai falar: eu vivi os melhores anos da minha vida, eu vivi o meu chamado, eu vivi aquilo, o melhor que eu podia viver, eu vivi, que era na presença de Deus,
Que o seu coração possa se inflamar diante desta verdade. Eu preciso sair do marasmo. Eu preciso sair de espectador. Eu quero ser participante. Eu quero ser alguém. Eu não quero ser um ouvinte apenas. Eu não quero ficar apenas vendo se as canções são belas canções ou não, mas eu quero que as canções possam sair do meu coração e possam ser a adoração plena e verdadeira ao nosso Deus. Que as palavras de Tiago possam fazer você reavaliar se você não é um enganador. E se você é um adorador, se você se atenta bem à lei, à palavra de Deus, se você não é ouvinte, então bem-aventurado no que realizar. Feliz é aquele que pratica a verdade, porque ele é feliz sabendo que ele está praticando aquilo que de melhor ele poderia praticar. Eu queria, neste momento, convidá-los para a oração. E eu sei que nem todos podem, mas eu queria orar de joelhos. Eu acho que palavras, como eu disse, nós podemos ser ouvintes, muitos aqui. Eu sou um ouvinte da palavra de Deus, mas a oração é que traz a realidade de Deus a nós, porque é o Espírito Santo que toca os corações. Não são as palavras de persuasão, não são as palavras de muito conhecimento. Não, esse evangelho que tem o poder para a salvação é o evangelho que vem por meio da fé. É o evangelho que vem por meio da fé em Cristo. E se Deus é real, se Cristo é real, Deus move um coração de joelhos, Deus move um coração quebrantado. Deus move para a obra, para a atitude, para sair do ouvinte, para ser praticante.